Boa tarde, queridos alunos e alunas. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Vamos a mais uma aula de português nessa tarde de hoje. Eu vou aqui projetar o conteúdo para vocês. Como eu disse na aula anterior, vocês já têm aí. É apenas para eu fazer a leitura e vocês acompanharem aí na apostila de vocês, tá certo? Está projetando aqui. Pronto. Eu acho que já aparece aí para vocês. O conteúdo de hoje é sujeito e tipos de sujeito. Esse conteúdo nós já vimos em aulas passadas, é só para a gente fazer um reforço. É muito interessante nós conhecermos os termos essenciais da oração. E os termos essenciais da oração são o sujeito e predicado. Nesse caso aqui, nós vamos ver o sujeito. Como você já deve saber, o sujeito é um termo essencial da oração e é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração. Então, esse é o conceito de sujeito. O ser sobre o qual se faz alguma declaração, ou uma declaração, tanto faz, certo? Então, o sujeito, o seu conceito, o seu significado é esse. É o ser sobre o qual se faz alguma declaração. No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como... Então, a classificação do sujeito, ou seja, os tipos de sujeito são esses. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, ou chamado também de elíptico, e sujeito indeterminado. Vamos ver cada um deles aqui na nossa aula. Sujeito simples é aquele que possui apenas o núcleo. Vejam bem, o núcleo é a parte principal do sujeito. Quando o verbo se refere a uma só palavra, observe aí o exemplo. Pedro viajou. Então, o verbo viajou refere-se a um substantivo, que é Pedro. Então, quando a gente faz a pergunta, quem é que é o verbo, eu pergunto, quem é que viajou? Eu obtenho a resposta, Pedro. Então, Pedro é o sujeito dessa oração. Nós aprendemos o alfabeto. Observa a oração, nós aprendemos o alfabeto. O verbo refere-se a um pronome, que é o pronome nós. Qual é o verbo? É a palavra aprendemos. Eu pergunto, quem é que aprendemos o alfabeto? Eu obtenho a resposta nós. Então, a resposta obtida feita ao verbo, nós temos o sujeito da oração. Então, o sujeito dessa oração é nós. Os três construíram o projeto. O verbo refere-se a um numeral. Qual é o verbo dessa oração? Isso, construíram. Quem é que construíram o projeto? Eu obtenho a resposta, os três. Então, é o numeral 3, que é o núcleo desse sujeito. Eu tenho o sujeito, o termo, os três. O humilde aprende mais. O verbo refere-se a uma palavra substantivada. Humilde é um adjetivo, como ele está com um artigo ó, antes dele, é uma palavra substantivada. Então, quem é que aprende mais? O humilde. A resposta obtida, feita com a pergunta ao verbo, eu obtenho o sujeito da oração. Então, o sujeito dessa oração é a palavra, é o termo o humilde. Então, o sujeito simples é quando ele tem apenas um único núcleo. E aqui nós tivemos os núcleos. Pedro, nós, três e humilde, essas palavrinhas. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Pai e filho viajaram juntos todos os anos. O verbo refere-se a mais de um substantivo. Quem é que viajaram juntos todos os anos? Pai e filho. Eu tenho os núcleos do sujeito, a palavra pai e a palavra filho. Viajamos, ele e eu, para Cancún. O verbo refere-se a mais de um pronome. Olha lá. Quem é que viajamos para Cancún? Ele e eu. E observe que nessa oração, o sujeito não está no início da oração, e sim está no meio da oração. Porque isso não importa, ele pode vir no início, no meio ou no final da oração, não tem problema. Então, ele e eu são dois pronomes, são os dois núcleos desse sujeito, é um sujeito composto. Sujeito oculto ou sujeito elíptico é a mesma coisa. Oculto ou elíptico é o mesmo tipo de sujeito. É aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão verbal, número, pessoa, ou pela presença de alguma oração antecedente. Exemplos. Gosto de viajar todos os anos. Gosto. Quem é que gosta? O sujeito, ele existe. Apesar de ele não estar explícito na oração, ele não aparece, mas ele existe. Qual é? É eu. Quem é que gosta? Eu. Ele existe, no entanto, ele não aparece na oração, é o sujeito oculto. Eu digo, fomos à praia ontem, não está escrito aí. Fomos à praia ontem. Qual é o sujeito?
Ele existe? Sim, mas ele não está na oração fomos à praia ontem. Quem é que fomos? Nós. É um sujeito oculto. Eu sei pela terminação do verbo ir. É sujeito indeterminado. É aquele no qual não é possível identificar referente explícito na oração ou no contexto do enunciado. Para a flexão verbal, observe o exemplo. Anunciaram a morte do prefeito. Anunciaram. Então, essa é a primeira opção que aparece sujeito indeterminado, com verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, sem nenhum termo que anteceda ele. Eu digo, anunciaram a morte do prefeito. Anunciaram. Quem? Não se sabe. Pode ser eles, mas esse eles não está sendo identificado. Então, anunciar a morte do prefeito é um verbo, é um sujeito indeterminado. Eu digo, mataram o cachorro. Mataram. Quem mataram? Não se sabe. Não se determina. Por isso que é indeterminado. E quando nós temos verbo transitivo indireto ou verbo transitivo intransitivo, flexionado do singular mais pronome se. Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Então, observe que verbo falar na terceira pessoa do singular com o pronome se. Então, é também uma construção de sujeito indeterminado. Temos duas observações. O sujeito indeterminado apresenta-se de duas formas. Com verbo na terceira pessoa do plural ou com verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, me perguntem aí ou no grupo ou no PV. Fiquem à vontade. Tchau, até a próxima aula.